A graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado. Procura aqui a hashtag. Com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para qualquer um que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, incluindo a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família,
nas moradias, nos veículos, nas empresas ou comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romano 15, de 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1318 37300. É o que eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Oração de número 1. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco. Nessa live da sua igreja virtual, saiam todos esses espíritos malignos agora em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Escolha um número agora para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação e permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio do rebanho. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. E lembrando para vocês que eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Para você orar corretamente, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer sua obra para com o Senhor Deus e você receber as recompensas. Examine lá em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Glórias ao nosso Senhor. Vamos lá ao sorteio agora do rebanho. Escolha o número de 1 a 20
Gratidão pela presença de todos. Hoje de número par 4 e de número ímpar 3. Vamos ao sorteio do capítulo agora do livro da Bíblia Sagrada, do livro da Bíblia Sagrada, livro de Jonas, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Jonas. Capítulo 2 do livro de Jonas contém 10 versículos. A oração de Jonas no ventre do peixe, do 1º ao 4º versículo. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Hoje de número par, rebanho de número par 8 e rebanho de número 7 ímpar. Livro de Esther, 10 capítulos. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 4 do livro de Esther. Capítulo 4 do livro de Esther contém 17 versículos que diz assim: Esther promete interceder pelo seu povo, do 1º ao 4º versículo. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Então todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentações. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não os aceitou. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 14 par e rebanho de número 13 ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Isaías, 66 capítulos. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Vocês vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde vocês estiverem assistindo a live, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Se você quiser ofertar nessa obra do nosso Senhor Deus, dependendo da rede social, tem o link na descrição com o vídeo, e em outras redes sociais o vídeo estará fixado com os nossos 10 bancos, 5 físicos e 5 virtuais. Faça sua obra para com o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. Capítulo 15 do livro de Isaías.
capítulo 15 do livro de Isaías, contém 9 versículos. Profecia contra Moabe, que diz assim, do 1º ao 4º versículo. Sentença contra Moabe. Certamente, numa noite foi assolada Ar de Moabe, e esta está destruída. Certamente, numa noite foi assolada Kir de Moabe, e ela está destruída. Sobe-se ao templo e a Dibon aos altos, para chorar nos montes Nebo e Nedeba. Lamenta Moabe, todas as cabeças se tornam calvas e toda a barba é raspada. Cinge-se de sacos de pano grosseiros nas suas ruas, com seus terraços e nas suas praças. Andam todos uivanos e chorando abundantemente. Tanto Esbom como Eliaule andam gritando até Jaaz, se houver a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro dele. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Não se esqueça de escolher um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus ou Cristo. Hoje de número 18 par e 17 ímpar. Vamos ao sorteio do livro. Gratidão pela presença de todos. Livro de 2 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 2 João, um capítulo, contém 13 versículos, que diz assim: os falsos ensinadores e como tratá-los. Do 7º ao 10º versículo. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perder-te aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber-te completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tanto o Pai como o Filho. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Rebanho de número 2 par e de número 1 ímpar. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Pedro, capítulo 5 do livro de 1 Pedro. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro contém 14 versículos. O que diz assim do 1º ao 4º, os deveres do ministério. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu agora irei sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Vamos sortear agora uma das mais de 40 ofertas para a honra e glória do nosso Senhor Deus.
que as nossas igrejas virtuais oferecem e canais. Oferta de número 13. Oferta de número 13. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Nossa 13ª oferta, nós afirmamos que o seu líder espiritual, religioso ou a sua religião, nenhum deles pode te dar a promessa da salvação, nem a vida eterna livre, e nem qualquer conquista em geral. E muito cuidado, porque você pode perder tudo isso por causa desses dois, o seu líder espiritual, religioso ou a sua religião. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados em uma dessas nossas afirmações, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Vamos agora a mais uma oração para a gente dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 2. Oração de número 2. Gratidão pela presença. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG1-318-37-300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 12 par e número 11 ímpar. Do livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, 12 capítulos. Capítulo 9 do livro de Daniel. Capítulo 9 do livro de Daniel contém 27 versículos. A oração de Daniel pelo povo, do 1º ao 4º versículo. No 1º ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos medos, o qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Vamos a mais um sorteio. Já saiu. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Internet. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de João, 21 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 10 do livro de João.
capítulo 10 do livro de João, contém 42 versículos. A festa da dedicação. Jesus é interrogado. Do 22 ao 26º. Ao 25º, perdão. Celebra-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e os interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz-me francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou lhe dizer, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam o meu respeito. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Livro de 3 João, um capítulo. Que contém 15 versículos, que diz assim: Diótrefes e o ambicioso, Demétrio fiel santo. Senhor, glórias ao nosso Senhor. Do 9º ao 12º. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primácia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, farei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsam da igreja. Amado, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Vamos a mais um rebanho. Para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Gratidão pela presença de todos. Nossa. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Isso quase que não sai. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos que diz assim: os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo, do 1º ao 4º. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movido por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quantos pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Segunda Samuel, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor.
Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 22 do livro de 2 Samuel. Capítulo 22 do livro de 2 Samuel contém 51 versículos. O cântico de Davi em ação de graça, do 1º ao 4º versículo. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. O Deus da violência, tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora sortear novamente uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 20. Oferta de número 20. Gratidão. Oferta de número 20. Examine Mateus 25, 31 a 46. 1 João 3, 17 a 19 e 1 Coríntios 11. O Senhor Jesus, o Cristo e os seus apóstolos afirmaram que os líderes nos ministérios e igrejas do Senhor Jesus têm que imitar ele, o Senhor Jesus e os apóstolos dele. Muita atenção, eles tinham alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e a aliança. E com esses 4 alimentos todos vão amar e ser amados. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras e receba 3 milhões de reais em dinheiro. Gratidão. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo o mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E você aí mentalize um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Vamos agora dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro de Zacarias, ao capítulo do livro de Zacarias, capítulo 7 do livro de Zacarias. Capítulo 7 do livro de Zacarias contém 14 versículos, que diz assim: o jejum que não agrada a Deus, do 1º ao 4º versículo. No 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4 do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem a favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos dos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês?
como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo. Vamos a mais um livro. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 36 do livro de Jeremias. Capítulo 36 do livro de Jeremias contém 32 versículos, que diz assim: o rolo de Jeremias é lido no templo, do 1º ao 4º. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma-me um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá, e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhe, e venha a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhe perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias clamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o dito, Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Vamos a mais um livro. Gratidão pela presença de todos. Livro de Atos, 28 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Atos. Capítulo 19 do livro de Atos. Capítulo 19. Capítulo 19 do livro de Atos contém 40 versículos, que diz assim: Paulo em Efésios, do 1º ao 4º. Aconteceu que, estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Efésios e acharam ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois vos fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus, o Senhor Jesus. Vamos a mais um livro. Livro de Levítico, 27 capítulos. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 13 do livro de Levítico. Capítulo 13 do livro de Levítico contém 59 versículos, que diz assim: a lei acerca da lepra, do 1º ao 4º versículo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, e nisto nela se torne como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdote. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele,
e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro da Bíblia Sagrada. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Capítulos, 1 Crônica. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Crônicas, capítulo 21 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 21 do livro de 1 Crônicas contém 30 versículos. O levantamento do censo. Capítulo 21. Do 1º ao 4º. Então Satanás se levantou contra Israel e iniciou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos seus chefes do povo: Ide, levantais o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura o rei, meu senhor, não são todos os servos de meu senhor? Por que requer isto a meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu a todo Israel, então voltou para Jerusalém. Vamos agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais e canais oferecem para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos agora sortear a oferta. Oferta de número 3. Oferta de número 3. Gratidão pela presença de todos. Nossa terceira oferta, estamos afirmando que tem 12 atividades que não se pode fazer em um culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, como está escrito em João 4, 21 a 26. Afirmamos que você não vai a um culto para assistir, receber, pedir, ser curado, ser líder, proteger seus bens materiais, prosperar, ter entretenimento, piadas com a palavra do Senhor Deus, cuidado, isso é blasfêmia, para ter alegria, orar ou fazer oração. E se você provar na Bíblia Sagrada que essas 12 atividades podem ser feitas em um culto ao Senhor Deus, e nos disser quais são as outras 12 atividades que devem ser feitas com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com a numerologia bíblica. Eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você leia o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. E não se esqueça de mentalizar um número de 1 a 20, para que no final desta live, o Senhor, o Espírito Santo, possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Livro de Amós, 9 capítulos. E faltou oração. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Amós. Vamos ao sorteio do livro de Amós. Capítulo 7 do livro de Amós. Contém 17 versículos, que diz assim: a visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Do 1º ao 4º versículo.
Isto me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva seródica. E era a erva seródia depois das defindas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como substituirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor. Isto que nos mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus clamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devora a herança do Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço, seja onde estiver esta vida conectada nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulo. Capítulo 2 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 2 do livro de 1 Coríntios contém 16 versículos, que diz assim: o caráter da pregação de Paulo, de 1 ao 4 versículo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus o Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Vamos a mais um livro. Livro de Filemon, um capítulo. Filemon, um capítulo. Livro de Filemon contém um capítulo e 25 versículos, que diz assim: Paulo intercede em favor de Onésio, do 8º ao 11º. Pois bem, ainda eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes de ti foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 45 do livro de Ezequiel. Que contém 25 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º. Quanto, pois,
repartides a terra por sortes em herança, fareis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento desta porção será de 25.000 côvados e a largura de 10.000. Ela será santa em toda a sua extensão ao redor. Será o santuário de 500 côvados, com mais 500 em quadrado, e terá em redor uma área coberta de 50 côvados. Desta porção santa medirás 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor, e lhe servirá de lugar para casas, e como lugar santo pertencerá ao santuário. Gratidão pela presença. Vamos agora, farei agora para vocês a revelação das ofertas. Ainda faltou um livro, hein? Glórias ao nosso Senhor. Peraí, só mais um minuto. Temos mais um livro para ser sorteado. Oxe, tá cansado. Gratidão, Senhor. Livro de Tiago, 5 capítulos. Eita. Livro de Tiago contém 5 capítulos. Vamos agora ao sorteio do capítulo do livro de Tiago. Capítulo 1 do livro de Tiago. Capítulo 1 do livro de Tiago contém 27 versículos, que diz assim: a prática da palavra de Deus, do 19º ao 22º. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em que vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Gratidão pela presença de todos. Agora sim, vamos à revelação das ofertas. Elas te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você agir com elas examinando. A primeira fórmula para você examinar é você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé, de que você está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítima de segmento de fé de forma errada. E a quarta é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Leia em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Vamos agora sortear mais uma oferta, uma das mais de 40. Gratidão pela oferta de número 31. Oferta de número 31. Sejam todos muito bem-vindos. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando, com base na Bíblia Sagrada, que nos templos, igrejas feitas de paredes, construída pelo ser humano, é necessário ter alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo que eles receberam ao Senhor Jesus o Cristo. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a sua igreja tem os 4 elementos, ou que não é necessário ter eles, e você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada vai receber uma oferta de 4 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença. Vamos agora ao sorteio dos 20 números, do qual eu pedi para que você mentalizasse logo no início da nossa live, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Mentalize aí agora um número de 1 a 20. Gratidão pela presença. Você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de Jonas, capítulo 2. Você que escolheu o número 20 vai meditar no livro de Esther, capítulo 4.
Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 15. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 9. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de João, capítulo 10. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 22. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 7. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 36. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Atos, capítulo 19. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 13. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 21. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Amós, capítulo 7. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 45. E por último, você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 1. Gratidão pela presença de todos. E lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e é necessário você ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã até 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada
porque são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, Moçambique, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, com a graça, com a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E você, interagindo com as nossas lives das nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Você que quer buscar o Senhor Deus sem fábula, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscarem ao Senhor Deus. Somente as Escrituras Sagradas, a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Examine João 7,38 e Apocalipse 22, 18 e 19. Mais uma vez, gratidão pela presença. Fiquem todos na paz e na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos e aguardo vocês na próxima live.